Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para mais um vídeo de processo civil. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre um assunto hiper importante, extremamente cobrado em provas, concursos, um dos assuntos mais relevantes dentro da teoria geral do processo civil, tá bom? Nós vamos começar então a falar sobre o litisconsórcio. Eu espero você. Mas, só para te lembrar, por favor, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, tá bom? Forte abraço e bons estudos! Olha só, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o conceito de litisconsórcio e vai começar a falar sobre as principais classificações do litisconsórcio. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o litisconsórcio, tá bom? Como um conceito, eu quero te dizer o seguinte: litisconsórcio é o fenômeno processual que se verifica quando nós temos uma pluralidade de partes em um ou nos dois polos da ação. Trocando em miúdos, haverá litisconsórcio quando nós tivermos mais de um autor ou mais de um réu. Percebe? O litisconsórcio, ele é um fenômeno que ele está diretamente relacionado com a ideia de economia processual. É muito simples. Você imagina duas pessoas que têm casos muito semelhantes, praticamente idênticos. Só que ao invés dessas duas pessoas ajuizarem duas ações, uma ação cada, e, portanto, inchar o Poder Judiciário com mais dois processos, eles resolvem, em litisconsórcio, os dois proporem a mesma ação. Eles vão entrar com a mesma ação. Nesse caso, eles formarão o que nós chamamos de litisconsórcio. O mesmo se verifica se, por exemplo, eu desejo, por exemplo, ingressar com uma ação, cobrar uma dívida de duas pessoas. Com a mesma ação, eu posso ingressar contra duas pessoas e assim economizar tempo e dinheiro. Perceba, portanto, que o litisconsórcio ele é um fenômeno que busca sempre dar uma celeridade e uma economia processual ao sistema. Por isso que na prática hoje nós temos uma imensa quantidade de ações, de processos em que existe litisconsórcio, ok? Dado então esse conceito, feita essa pequena introdução sobre o tema, vamos partir agora para as diversas classificações do litisconsórcio. Nós temos diversas possibilidades de litisconsórcio, tá certo? E é importante a gente conhecer essas diversas classificações, não apenas por uma questão doutrinária, mas porque cada classificação produzirá efeitos relevantes para dentro do processo, ok? A primeira classificação que eu quero falar para vocês é a classificação do litisconsórcio quanto às partes, tá bom? Quanto às partes, o litisconsórcio pode ser, em primeiro lugar, um litisconsórcio ativo. Quando que então nós teremos o litisconsórcio ativo? Resposta: quando nós tivermos dentro da mesma ação dois ou mais autores. O litisconsórcio é chamado de ativo porque a pluralidade de partes está localizada no polo ativo da ação. Por outro lado, o litisconsórcio também pode ser passivo. O litisconsórcio passivo é aquela espécie de litisconsórcio onde nós vamos ter a pluralidade de partes no polo passivo da ação, ou seja, um processo, uma ação com dois ou mais réus. E por fim, ainda quanto às partes, eu posso ter um litisconsórcio chamado de misto, que é aquele litisconsórcio onde haverá pluralidade de partes nos dois polos da ação, tanto no polo ativo como no polo passivo, ok? Essa primeira classificação do litisconsórcio, ela é uma classificação extremamente
tranquila, não oferece nenhum tipo de dificuldade. A segunda classificação, por outro lado, já é mais relevante. A segunda classificação diz respeito à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, ok? Então, segundo critério, segunda classificação, quanto à obrigatoriedade do litisconsórcio. Nesse caso, nós podemos ter um litisconsórcio facultativo ou um litisconsórcio necessário. O litisconsórcio facultativo é aquele litisconsórcio opcional, ou seja, o litisconsórcio facultativo é aquele litisconsórcio que pode ou não existir no processo. Professor, mas como é que eu vou saber se aquele processo ele admite a formação de um litisconsórcio? Como é que eu vou saber se aquele processo eu tenho a opção de ingressar com um litisconsórcio? Quem diz pra gente as hipóteses de litisconsórcio facultativo, né? Essas opções, posso ter litisconsórcio ou não, é o artigo 113 do Código de Processo Civil. No artigo 113 você vai encontrar 3 situações que autorizam a formação do litisconsórcio, ok? Só a título de exemplo, uma dessas possibilidades é naqueles casos onde eu tenho as chamadas obrigações solidárias. Lembram das obrigações solidárias lá do direito civil? Veja, imagine que eu sou credor de uma dívida, só que trata-se aqui de uma dívida solidária, onde eu tenho 2 réus, 2 devedores. Esses devedores são devedores solidários. O que eu posso fazer nesse caso? É um caso de litisconsórcio facultativo. Eu posso cobrar a dívida dos 2. Eu posso ingressar com uma ação contra os 2 devedores. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Por outro lado, eu tenho o litisconsórcio chamado de necessário, ou seja, aquele litisconsórcio que é obrigatório a sua formação. O processo, ele precisa ter o litisconsórcio. Professor, como é que eu vou saber, então, se o litisconsórcio ele é necessário, se ele é obrigatório? Bom, o litisconsórcio será necessário, primeira situação, quando a lei exigir. É isso mesmo. Existem alguns casos em que a própria lei exige que no processo haja a formação de litisconsórcio. Como nós temos essa exigência legal de que o litisconsórcio deve ocorrer no caso, nós temos então uma hipótese de litisconsórcio necessário. Mas não é só. O litisconsórcio ele vai ser necessário também quando nós tivermos uma indivisibilidade ou uma inscindibilidade da relação jurídica de direito material. O que isso significa? Significa que o litisconsórcio ele é necessário porque a relação jurídica que existe entre as partes não pode ser dividida, não pode ser quebrada. E o exemplo que a gente sempre dá é o caso da ação movida pelo Ministério Público com uma anulação de casamento. Uma ação movida pelo Ministério Público contra um casal, para anular esse casamento. Veja, nesse caso, o casamento é uma relação jurídica indivisível entre aquelas partes. Não dá para entrar com o processo só contra uma e não contra a outra. Nesses casos, quando eu tiver relações jurídicas indivisíveis, eu também terei uma hipótese de litisconsórcio necessário. Meus amigos, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai parando por aqui. Trabalhamos então o conceito e 2 primeiras classificações. No vídeo seguinte, a gente continua o estudo das classificações e continua o estudo do litisconsórcio. Valeu, forte abraço, segue a gente nas redes sociais e ajuda o canal a crescer. Até a próxima!